Olá pessoas, eu sou Ana Paula Otero e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já alguma vez tentaram reativar guache seco? Bem, teoricamente é possível voltar a usar os restos de guache que ficaram secos na paleta, mas será que na prática isso resulta da mesma forma como pintar com a tinta fresca acabadinha de sair da bisnaga? Eu tinha a minha paleta suja com restos de guache e resolvi tentar fazer uma nova pintura reativando esta tinta para ver como funciona, porque sei de antemão que não reativa tão facilmente como uma aguarela. E sinceramente acho difícil voltar a ter a mesma textura e viscosidade do guache acabado de sair da bisnaga. Como não tinha muita tinta, comecei por borrifar ligeiramente a paleta para não deixar a tinta com demasiada água. Esperei alguns minutos enquanto fazia um esboço do que iria pintar e quando finalmente abordei a minha tinta com o pincel, verifiquei que o guache ainda estava demasiado seco. Como podem ver, ficou uma textura meio plástica e não se dissolveu homogeneamente. Coloquei um pouco mais de água com o pincel e esfreguei para dissolver a tinta. Como eu já antevia que isto fosse acontecer, usei um pincel velho e de cerdas um pouco duras, porque se eu usasse um pincel mais macio iria estragá-lo todo de certeza. Para já eu não estava a gostar da experiência. Ficava com pedaços de tinta seca agarrada no pincel e estava difícil de deixar o guache homogéneo. Mas fui em frente com o teste. Mexi muito a tinta e fui adicionando água aos poucos, pois não queria que ficasse demasiado líquida. O meu objetivo era deixar este guache com a textura semelhante ao guache fresco, mas isso eu não consegui. Ficou mais líquido ou mais fino, digamos, do que o habitual. Mas mesmo assim consegui aplicar camada de tinta sobre camada sem problema algum. E este guache conseguiu manter uma boa opacidade. Como isto eram restos de tinta, eu não pude usar as cores que eu queria para este desenho, então fui aproveitando estas para testar o reaproveitamento. E aproveitei também para testar como é que funcionava a mistura de cores. Aí o guache portou-se de forma normal, misturou-se muito bem, mal uma cor encontrava a outra. Mas como eu disse há pouco e puderam ver por vocês, o processo de reativação do guache é duro para os pincéis, têm de ter realmente cerdas mais resistentes. Aqui testei se conseguiria fazer um degradê no papel, ou seja, a mistura de cores diretamente na folha. Correu bem, apesar do guache já secar muito rápido habitualmente e deste, que está mais fino, secar ainda mais depressa. Consegui fazer um degradê bonito, mesmo com cores tão diferentes como este azul acinzentado e o amarelo torrado. E fui gastando os restos de guache que tinha na paleta. Fui vendo o quanto conseguia fazer render a tinta, pintando um fundo inteiro, por exemplo.
Fui juntando vários restos de tinta e água, fui criando novos tons e fui passando de tom para tom com degradês suaves. No final das contas, consegui reutilizar o guache seco na paleta. Depois acabei por dar uns retoques com lápis de cor para dar uma melhor harmonia cromática nestas duas páginas do meu sketchbook. Concluindo, foi um processo tão satisfatório como pintar com guache acabado de sair da bisnaga? Não, para mim pelo menos não foi. Mas a conclusão é que é possível pintar com guache reativado e a pintura ficar com bom aspecto. Espero que tenha gostado e já agora partilhe comigo as suas dicas e experiências com guache nos comentários. Até à próxima!